Right on. Oi, pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui é a Débora Beldowix de novo. Fiz o café psicológico por bastante tempo e agora resolvemos fazer o café psicológico esporádico. Então, quando alguém me manda pelo WhatsApp, e vocês estão todos convidados a me mandar algum, ou aqui mesmo no Facebook, né? Mandar o tema de algum assunto que vocês queiram discutir ou que vocês queiram que eu aborde, e se eu souber um pouquinho daquele assunto, ou se eu não souber, eu procuro saber pelo menos um pouco e a gente faz essa troca legal aqui. Todos estão convidados a deixar qualquer comentário, qualquer pergunta em relação ao tópico. Bom, então o tópico de hoje é por que a gente faz o que a gente faz? Por que fazemos o que fazemos? Por que certas pessoas têm alguns hábitos e outras não? Por que tem pessoas difíceis, tem pessoas tão fáceis de lidar? Por que tem pessoas que têm que dirigir do lado agressivamente, outras pessoas são bem somebody love, né, como se diz. Mas por que as pessoas fazem o que elas fazem? O que me trouxe esse assunto? Eu assisti hoje um documentário que se chama O Cirurgião Inglês. Eu assisti o documentário em inglês, ele chama The English Surgeon. E vendo esse documentário, é um documentário sobre um médico, né, um cirurgião inglês que vai para a Ucrânia. E na Ucrânia, ele começa a ver as condições terríveis médicas lá. Ele é um neurocirurgião, então ele faz a maioria tirando tumores cerebrais. E quando ele chega na Ucrânia, ele vê qual precário é o atendimento, o serviço, o sistema também. E lá ele encontra um parceiro, ele encontra um médico que também tem a mesma ideia. Então esse médico, esse cirurgião inglês, a vida dele muda quando ele vê uma necessidade muito maior do que as coisas tão pequenas. E ele nunca mais consegue voltar para a Grã-Bretanha e continuar fazendo suas cirurgias normalmente, como se não tivesse visto aquele grande vácuo, aquela grande necessidade lá na Ucrânia. Então ele resolve, e pelos últimos 15 anos, na época, né, no documentário, ele vai para a Ucrânia sempre, ele leva instrumentos de operação, ele começa a fazer cirurgias gratuitas, ele começa a equipar o médico, né, o parceiro dele na Ucrânia, e eles têm que lutar contra o sistema, porque o sistema também é corrupto. E o sistema quer manter as pessoas, na verdade, não ajuda os médicos que querem ter sucesso, que querem realmente fazer algo pela população. Então ele está numa luta, né? Mas certa vez ele opera uma menina, e ele era um médico bastante esperançoso, porque um cirurgião na Grã-Bretanha, na Inglaterra, ele tem todo o equipamento, todo o suporte da comunidade, né? Ele é respeitado. Então, na verdade, ele sempre dava esperança para as pessoas, para os pacientes. Mas quando ele chega na Ucrânia, ele começa a pensar nesse negócio de será que está certo a gente dar esperança para o outro, né? Mas ele ainda tem uma atitude bem positiva e ele dá esperança para uma menina que ele vai fazer uma cirurgia, né, remover um tumor, e ele dá esperança para a mãe. Só que nessa cirurgia, algo muito errado acontece e a menininha, ela né, não dá bem a cirurgia e depois ela acaba falecendo. E depois disso ele se torna uma pessoa que ele está sempre sendo do lado cauteloso, ele nunca dá esperança para os pacientes, ele na verdade ele gosta de ser rápido, brusco. Eu não sei se alguém aqui já deu, né, esperança para alguém, dizem que existe a tal da falsa esperança. Eu não acho que isso existe, eu acho que esperança é sempre esperança, né? Mas esse médico, ele se torna um cirurgião bastante brusco, ele é excelente, ele faz uma caridade que jamais muitos de nós vão conseguir fazer, né? No tamanho dele salvar vidas diariamente, e ele não precisa. Mas ele deixa de ser aquele médico carinhoso. E às vezes a gente vai para alguém e a gente não entende por que a pessoa tem uma atitude daquela maneira. Por que será que alguém nos comporta de uma maneira tão diferente do que a gente espera? Então esse cirurgião, ele não é aquele cirurgião em que você chega e ele vai ter aquela compaixão, e mesmo que o seu filme, né, a radiografia mostra que você tem um tumor talvez inoperável, ele
Ele não é daquele médico que vai dizer e vai dar alguma esperança ou vai pedir para você procurar alternativa, medicina alternativa. Ele simplesmente te fala, olha, esse tumor é inoperável, você tem 3 meses de vida. Pronto. Então, muitas vezes a gente julga o porquê que as pessoas são do jeito que elas são. Por que que alguém é tão brusco e por que que alguém talvez faz tudo para amenizar o sentimento de desespero do outro? Mas vendo esse filme, eu prestei atenção bastante no porquê que ele não dá tanta esperança mais. Foi porque algo aconteceu com ele, algo machucou ele profundamente. Tanto que ele continua visitando a, a, os pais, né, a mãe dessa menininha que morreu nas mãos dele durante a operação. E nos faz pensar. Será que quando a gente vê uma pessoa com raiva na rua, quando a gente vai numa fila e a pessoa tá inquieta com a gente, ou se alguém responde rispidamente, ou seja lá o que for, por que que a gente leva tudo tão pessoal? Por que que a gente leva tudo assim, ah, essa pessoa tá assim é por causa de mim, ou ela não, né, ela não gosta de mim, ela não foi com a minha cara. Por que que a gente leva tudo tão pessoal? E isso não é saudável, porque a maioria das pessoas, elas não estão agindo por causa de você. Elas estão agindo do jeito que elas agem por causa delas. Quando a gente compreende, começa a abrir a cabeça e entender que realmente a maioria das pessoas que estão zangadas, a maioria das pessoas que são brutas, a maioria das pessoas com cara fechada, elas geralmente têm uma dor muito grande. Elas têm uma dor que elas se trancaram ali dentro. Essa dor foi trancada ali dentro dela. E muitos de nós gostam de pensar que a pessoa, talvez aquela que faz mais barulho, aquela que é mais risonha, aquela. Não tem nada errado com ela. Nesse sábado mesmo, uma grande amiga no nosso grupo de apoio, ela mesmo falou: nossa, por eu ter uma atitude tão tranquila, uma atitude assim, as pessoas pensam que eu não tenho problema, que não tem nada ali dentro. Mas não é bem assim. A gente tem que ver que as aparências enganam e elas enganam toda hora. O problema é quando a gente leva tudo pensando que é por causa da gente. E as pessoas agem da maneira que elas agem por causa delas. Porque quase todas já tiveram um histórico. Quase todas as pessoas já tiveram algo que doeu muito. E ali criou uma casca, criou uma cicatriz. E elas têm tanto medo daquele machucado reabrir que elas continuam criando, elas continuam com aquela cicatriz. Cada vez aquela cicatriz fica ainda mais grossa, porque o medo daquele machucado abrir é muito maior. Entenderam o recado, pessoal? A gente tem que tomar cuidado para a gente não levar tudo tão à flor da pele. Não levar tudo pensando que as pessoas nos tratam do jeito que elas nos tratam, que é por causa da gente. Porque às vezes a gente fala, mas o que que eu fiz? Mas eu fui assim, mas eu fui educada com a dona da loja, mas não é. E a vida fica mais leve quando a gente realmente entende que as pessoas não têm tanto tempo de ficar preocupada com as outras para reagir o tempo inteiro. Elas, na verdade, estão agindo, não reagindo, elas estão agindo por causa de algo que já aconteceu no histórico delas. É interessante saber disso, porque isso desenvolve também a nossa compaixão. Quando a gente entende que as pessoas são do jeito que elas são, porque elas têm um histórico, alguma coisa lá no fundo. Às vezes alguém falar, às vezes um pai ou uma mãe, a pessoa que mais era para elas ter confiança, foi alguém que disse que elas não prestavam, que elas nunca iam dar certo na vida, que elas não deviam, e talvez a gente vê às vezes criança tentando ganhar um abraço de um pai ou de uma mãe, e a mãe e o pai simplesmente ignorando-as. E elas vão crescer sem aquele senso de segurança, de que alguém me ame. E elas criam uma casca, elas criam uma barreira. E as pessoas vão julgá-las acima de tudo e dizer, nossa, que pessoa fria, que pessoa sem coração, que pessoa isso, aquilo. Eu acho que ela não gosta de mim. Nossa, por que que o meu marido não me abraça? E se a gente parar e entender que existe uma história atrás de todo ser humano, as coisas vão ficando mais leves. Cada um de nós. Eu acho lindo, porque na minha vida, pelo menos, eu digo ao meu marido que todo dia que eu chego em casa, eu tenho uma história de alguém novo.
Eu tenho, como se diz, eu sou uma colecionadora de histórias que ninguém nunca vai saber, né? E quando a gente ouve as dores dos outros, quando a gente realmente escuta a outra pessoa, o que que ela tá passando, o que que já passou na vida dela, o que que aconteceu lá atrás que ela ainda tá tão ferida, por que que ela ainda se isola de certas, né, de certas pessoas, de certos lugares, a gente vai entender que existiu uma dor muito grande. A dor, ela produz cicatrizes, porque senão a gente nós vamos nos colocar na mesma dor, naquele mesmo ciclo dolorido. E o que ajuda, é claro, é a gente lidar com a dor, lidar com o que causou a dor. Só que a gente continua só dando o remédio. E remédio só faz isso, remediar, não cura. Só tira os sintomas, mas geralmente não cura a doença. Ele só remedia. Mas você vai ter que ir na raiz para realmente curar. A cura é muito diferente do que o remédio. O remédio faz parte da cura, mas a cura é muito mais intensa. Então, uma outra história que eu sempre lembro é de também um neurocirurgião, que eu estava assistindo uma palestra dele ao vivo, eu estava sentada lá e depois a gente, né, tive a felicidade de conversar com ele também. Mas ele disse que quando ele começou a carreira dele, ele teve um paciente, um jovem, que tinha tumores recorrentes na cabeça, ele era um neurocirurgião. E todas as vezes que ele voltava para o consultório, o nome dele é Alan Hamilton, e todas as vezes que esse tumor voltava e ele operava nesse jovem, era um sucesso. E esse jovem gostava de pescar, ele gostava muito de pescaria. E o jovem disse a ele: Dr. Hamilton, se um dia o tumor não for operável, se um dia você vê que realmente não vai ter jeito e eu vou realmente morrer, por favor, fale comigo para que eu possa pescar. Então eu quero que o senhor me mande pescar. E por aí foi alguns anos, até que um dia esse jovem, eu penso que já com uns 17 anos, volta no consultório do Dr. Hamilton. E nesse dia o Dr. Hamilton vê que o tumor realmente havia se espalhado, estava na área do cerebelo, já estava completamente fora do alcance do médico para que ele fizesse essa cirurgia. Então ele olha para aquele jovem e realmente ele diz para ele: olha, eu acho melhor você ir pescar. Não passou muito tempo depois disso, eu penso que na outra noite, a mãe desse jovem liga para o doutor, dizendo que o jovem tinha morrido aquela noite. O Dr. Hamilton, você sempre vê quando ele conta essa história que as emoções vêm a florir. E ele diz que naquele dia ele entendeu um recado bem interessante na vida dele. Que no dia que esse rapaz faleceu, ele não faleceu por causa do tumor. Na verdade, ele faleceu pela falta de esperança. Porque o tumor ainda não estava para acabar com a vida desse jovem. Ele demoraria alguns meses ainda. Mas o jovem, do minuto que ele entendeu que ele não tinha mais esperança, todo o seu corpo também entendeu. E ele realmente só conseguiu viver um dia. Então o Dr. Hamilton disse que todo mundo tem uma história. Todo mundo faz as coisas porque elas têm uma maneira e um porquê de ter feito aquilo. E até ali, ele nunca dava esperança aos seus clientes. Tá vendo? É a história oposta do outro médico. Aquele dia ele entendeu que ele não podia ter a chave de dizer a alguém que esse alguém só tinha 3 meses de vida ou que era um tumor inoperável e não existia nenhuma maneira alternativa de curar esse tumor. Então, naquele dia, ele decidiu que ele nunca mais ia ter a chave de dizer ao paciente que o paciente deveria ir pescar. Mas, ao contrário, o paciente que deveria chegar até a ele e dizer quando que ele queria ir pescar. Entenderam o recado? Então, o Dr. Hamilton disse que não existe falsa esperança, mas que qualquer esperança é uma esperança. Não existe nada de falso nisso. E quem somos nós para acabar com a esperança de alguém? Esses dois, né, são duas histórias bem diferentes. Então, o documentário que mostra
o cirurgião inglês e agora o Dr. Hamilton, são histórias bastante diferentes. Eu sugiro, se vocês quiserem ler o livro, ele chama O Bisturi e a Alma, do Dr. Hamilton, The Scalpel and the Soul. Histórias fantásticas. Mas aí que vai. Por que as pessoas fazem o que elas fazem? Porque elas têm uma história. Nós todos, em alguma maneira, alguém nos fez acreditar que algo não era possível. Alguém nos fez acreditar que talvez você pudesse fazer o que você quisesse do mundo e o mundo ia conspirar para que você conseguisse. E aí a gente vai crescendo e a gente vai acreditando. É tão triste quando alguém diz para uma criança que ela não pode, que ela não consegue, que ela tem limitações, e a criança realmente vai acreditar. Quantos de nós, não é assim? Já ouvimos lá na nossa infância coisas horríveis às vezes, de um bullying, até mesmo do pai ou da mãe ou de um amigo, e a gente cresce e esquece que a gente realmente acreditou naquilo. E até que chegue no momento em que alguém nos mostre que não, você não precisa continuar sendo assim, você pode mudar, você tem o direito de ser feliz. Mas às vezes aquela pessoa vai ser aquela pessoa fechada, aquela pessoa emburrada, aquela pessoa que machuca as outras pessoas. Mas na verdade essa pessoa geralmente é mais digna de compaixão, porque geralmente as pessoas que mais têm dor no mundo são as que mais causam dor no mundo. Vamos lembrar disso, pessoal. As pessoas que mais têm dor são as que mais causam dor. Dizem que todas as pessoas, o psicanalista, a Luiz Silva, um amigo meu, ele faz um dos lives dele, ele diz assim que todos os abusadores foram abusados em algum tempo. Então, todas as pessoas que abusam, ele estava falando até num abuso sexual, foram também abusados sexualmente. Mas é óbvio que nem todos que já foram abusados irão abusar. Mas entenderam? Todas as pessoas fazem algo porque já foi feita algo com elas também. É óbvio que eu sou espírita, eu creio em vidas passadas, então eu não tenho dúvida que se não foi nessa, com certeza foi em outras. Mas isso não vem ao caso. A gente pode ver essa vida aqui mesmo. Por que as pessoas agem do jeito que elas agem? Porque elas tiveram um histórico. E não só isso. Nós somos muito rápidos para falar, para acusar, para deixar de ter compaixão pela história do outro. Sabe por quê? Porque a gente não sabe escutar. Olha, só essa semana eu estava fazendo um survey. Como é que fala em survey em português, pessoal? Alguém me ajuda aí. Um inquérito? Não, não é inquérito, não. Alguém, por favor, escreve aí pra mim. O que é survey? Como é que fala? Mas eu tava fazendo assim uma continha, eu acho, de quantas pessoas eu iria falar algo sobre algo que eu estava fazendo, ou que eu ia fazer, ou que eu queria fazer. E aí, pesquisa. Obrigado, pesquisa. Quantas pessoas eu teclei ou falei que eu estava para fazer algo? E qual era a resposta imediata? Era sempre o que a outra pessoa iria fazer. E eu comecei a fazer algumas pesquisas, alguns relatórios, e eu notei que quase ou mais, na verdade mais de 80% das vezes que eu falei algo de mim, e eu não sou uma pessoa de falar muito de mim, claro que aqui no live eu tenho que colocar as minhas experiências para mostrar, né, o assunto, mas quase 80%, mais de 80% das vezes em que eu comecei algum tipo de conversa ou qualquer coisa, porque eu geralmente falo, oi, tudo bem? E a pessoa já vem me falando coisas dela, e eu escuto mais do que eu falo, na verdade. Não aqui no live, né, pessoal? Não tem condição. Mas geralmente eu escuto mais do que falo. Então, quando eu fui falar algo de mim, por exemplo, olha, eu estou pensando em viajar na semana que vem, ou eu estou indo na casa de uma amiga nossa, ou eu estou pensando em cortar os meus cabelos, ou qualquer coisinha que eu fui falar, e eu estava esperando que a pessoa fosse falar e fosse interagir ou me questionar ou querer ouvir o que eu tinha que falar. Quase todas, talvez umas 15% realmente foram e perguntaram, é mesmo? Você está pensando em cortar os cabelos? Nossa, mas que ideia fantástica! Ou então, eu acho que cabelo longo é muito mais bonito, você deveria ficar assim. Não, quase todas ignoraram completamente o que eu tinha falado de mim
para que elas falassem delas, de onde elas estavam indo, do que elas iriam fazer naquele dia. É muito interessante isso, porque aí a gente vai criar uma compaixão pelas histórias das pessoas. A gente vai entender que as pessoas estão sedentas de falar, de colocar algo para fora delas. E elas, é claro que elas se extrapolam, porque aí elas se fecham para ouvir o que o mundo está querendo falar com elas. Mas isso cria um egocentrismo também, é claro. Só eu falo, eu não quero saber de ninguém, não importa, escuta o que eu tenho que falar, né? Então, eu achei interessante essa pesquisa minha, porque quase todos, foram poucos aqueles que quiseram saber um pouquinho do que eu estava fazendo. Todas elas voltavam no text ou voltavam na fala e falavam alguma coisa delas. Então eu falava, gente, eu tô pensando em visitar uma amiga na semana que vem. Aí a pessoa não respondia, nem falava assim, que legal, espero que você... E você vai ver ela e vocês pretende tomar um café juntas, ou isso, ou aquilo? Não. Elas voltavam com a resposta dizendo assim, então, hoje eu tô pensando em fazer isso, isso e isso, e eu acho que eu vou lá naquele lugar, e isso e aquilo. Elas simplesmente ignoravam qualquer coisa. Outra coisa bastante interessante, que as pessoas não estão escutando. Então, tudo elas acham que é sobre elas. Elas fazem o que fazem porque elas já criaram um histórico de ser tudo sobre elas e não o outro. Então, outra história é que eu falei coisas ridículas. Alguns meses atrás, eu comecei a fazer algumas abordagens em que as pessoas falavam comigo tantas coisas e elas pensavam que estava sendo um diálogo, mas na verdade era só um monólogo, elas estavam falando. Então eu comecei a colocar frases ridículas dentro do que elas falavam. Assim, a pessoa falava, não tô falando em um consultório, numa coisa assim, tô falando em uma conversa de amigos. Aí o amigo vai contar pra você, contar, falar. Aí de repente eu falava assim, nossa, eu tô pensando, eu tenho um cachorrinho tão bacana, eu tô pensando em ter um elefante agora lá no meu quintal. Acho que vai fazer uma boa companhia pro meu cachorro. A pessoa nem reação tinha. Sabe por quê? Porque a pessoa não ouviu o que eu tinha falado. Em uma ocasião, eu disse a uma amiga que eu tinha visto um disco voador pousar 2 ruas abaixo da minha. Ela nem pensou, não teve ideia do que eu tinha falado. Continuou falando do mesmo jeito. As pessoas estão completamente interagidas nelas mesmas. Por quê? Elas têm as suas histórias e só estão preocupadas em continuar com a sua história. Isso, pessoal, eu sei que o live, a gente começa para um lado, vai para o outro, mas isso é interessante, porque as pessoas estão muito, muito, muito egocêntricas. É tudo sobre elas. E sendo sobre elas, vai ser muito difícil a gente desenvolver a compaixão do porquê o outro faz aquilo, do porquê o outro é daquela maneira, porque nós estamos só olhando pra gente. Eu tenho uma dor, então a minha dor acaba sendo maior do que a dor do outro. Então, quando uma pessoa no trânsito estoura comigo, eu penso que ela é uma pessoa bruta, ignorante, não sabe dirigir, mas no dia que eu estou com uma dor, talvez física, eu fico mais irritada. E aquela dor provoca que eu talvez faça alguma coisa errada no trânsito. Entenderam? A gente pensa que as pessoas estão sempre nos cutucando. De certa forma, algumas sim. Mas na maioria das vezes elas não estão nos cutucando. Elas simplesmente estão agindo porque elas estão olhando para a história delas. Elas têm uma história. E aquelas histórias tornaram elas quem elas eram, quem elas são. Eu acho que o ponto é desenvolver realmente, não só desenvolver a compaixão com o outro, porque seja lá quem for, essa pessoa está fazendo o que ela sabe fazer. Até um minuto que ela para de olhar somente para ela e começa a olhar para os outros em volta dela. Aí ela vai aprender algo novo. Mas enquanto a gente estiver olhando para a gente e somente para a gente, nós nunca vamos desenvolver uma história nova, porque será sempre algo repetitivo. Eu tento sempre quebrar ciclos repetitivos. Quando uma pessoa me conta a mesma coisa todos os dias, procurando alguma sugestão, mas eu já dei várias sugestões,
eu já não levo aquele assunto à frente, porque ela simplesmente não está ouvindo, ela está somente na história dela e ela não está pronta para desenvolver uma outra história. E quem somos nós para dizer que somos os certos? Não é assim? A gente só tem que prestar atenção nos outros. Prestar atenção por que aquela pessoa faz aquilo. Por que aquela pessoa decide sempre sentar no cantinho e não falar nada, enquanto a outra gosta de, às vezes, tagarelar o tempo inteiro durante algum grupo. A gente tem que parar e pensar, por que as pessoas fazem o que elas fazem? Elas simplesmente fazem o que elas fazem porque é o que elas sabem fazer. E muitas das vezes elas não querem saber diferente, porque se encontraram numa zona de conforto, certo? Será que dá para falar oi para todo mundo? Eu acho que não, pessoal, é muita gente aqui. Eu já vi umas 50 pessoas aqui, não vai dar hoje para falar oi para todo mundo. Alguém tem alguma pergunta sobre o tópico de hoje? Se quiser, tem que colocar, então, enquanto a gente está aqui. Hércules Fernandes diz assim: eu costumava falar nas minhas palestras num neglogismo eu mesmismo. Sim, com certeza. É aquela coisa, é tudo eu, é só sobre eu. Mas na verdade é assim mesmo. Vamos olhar aí, olha para o seu celular e olha quantas vezes a gente está falando com alguém e é sobre a gente. E naquela conversa, qual porcento daquela conversa que foi sobre o outro? Vamos lá, pessoal, agora é hora de... Bom, agora vocês estão me assistindo, não dá, né? Mas depois desliga o celular e olha os textos. Sei lá, pega 5 textos que você trocou com alguém e olha daquela conversa. Era mais sobre você ou era mais sobre o outro? Como é que você vai desenvolver a compaixão? Entender o porquê que a outra pessoa é assim, se você não sabe nada dela? Se você só fala de você? Se só é sobre você? Correto? Então, quer dizer, é muito difícil. Daí, o efeito também vem oposto. Eu começo a desenvolver aquele sentimento em que qualquer pessoa que fala algo errado é por causa de mim, é por causa que eu. Mas não, gente. O pessoal está muito ocupado, se preocupado com eles, né? Se preocupando com eles mesmos do que com a gente. Então a gente tem que pensar, será que é tudo? Será que o mundo realmente tem que me entender se eu não tenho a empatia? A Lise Bittencourt coloca a palavra empatia. Empatia não é nem ser como o outro é, mas na verdade é tentar sentir o que o outro sente. Não é ver o outro de uma maneira que você também vê como você, mas é sentir. A empatia, ela vai a mais. A Raquel diz, como lidar com as pessoas que falam compulsivamente só sobre elas, inclusive até no ambiente de trabalho? Muito bom, Raquel. Aquelas pessoas que só gostam de falar delas, são as egocêntricas. É só elas, sobre elas e tudo isso, né? Então, a gente tem que parar e falar assim, ela está fazendo isso porque ela está tendo um público. Vocês já viram criança dar birra? Pois é, criancinha é assim. Elas dão birra quando os pais estão olhando. Até elas conseguirem manipular os pais de tal forma que elas conseguem tirar os pais de fazerem o que eles estavam fazendo para dar atenção e o que a criança quer. Correto? Então, na verdade, quando essa criança, com os meus filhos eu fazia assim, se eles dessem birra, eu saía, ia para outra sala e ia fazer outra coisa. E o que acontece? Eles levantam do chão, caminham, vão para outra sala e se jogam no chão para dar a birra. Enquanto existe audiência, existe a birra. Do minuto que não tem audiência, não tem birra. A mesma coisa, Raquel. Alguém está dando ouvido para que essas pessoas falem de si. Do minuto que não tem audiência, elas vão ter que falar de outra coisa. As pessoas podem aprender pelo amor. Às vezes a gente pode ensinar com carinho, falar, mas muitas das vezes as pessoas vão ter que aprender pela dor. Quando todos se calam, quando ela fica isolada, aí ela vai entender o recado. Será que é só sobre eu? Né? Mas a pessoa que só fala dela tem um problema. Com certeza tem um grande problema que a gente pode falar num outro live também. Obrigada, muito bom ouvir novamente o Café Psicológico. A Nani diz, que legal, Nani. Eu vou fazer o café, se der para me fazer todo dia, gente, eu trago um tópico todo dia. Rita Costa, e familiares que falam a mesma conversa, a mesma história, como mudar isso? Opa, alguém passou aqui na frente.
ou eu me mudar. Ok. Então, aquelas familiares, é sempre o mesmo papo, a mesma história, a mesma conversa. Muitas vezes as pessoas não querem uma opinião diferente. Elas só querem confirmação. Elas querem lamentar. Tem pessoas que gostam simplesmente de lamentar. E enquanto nós demos o ouvido para que aquela pessoa fique lamentando, ela vai lamentar. Lembra de novo, enquanto estiver audiência, a pessoa que gosta da audiência vai continuar fazendo o mesmo show. O show tem que mudar, pessoal. Aqui, eu li algo que chamou muita atenção. Quando estamos conversando e alguém, será que estamos ouvindo o que eles dizem ou esperando o nosso tempo de falar? A Cleo Perlman traz essa questão. E, peraí, não fala. Ok, tem alguns comentários. Legal, gente, tá pegando fogo aqui o café. Pois será que estamos ouvindo o que eles dizem ou esperando o tempo para falar? Com certeza, porque vamos pensar. Eu estou falando algo aqui. Deixa eu até acalmar, porque eu falo muito rápido. Eu estou falando algo e muitas pessoas já podem estar pensando, eu vou falar isso, certo? Outras já estão pensando, nossa, deixa eu escutar, porque eu quero aprender, certo? Então, pensa na nossa no nosso irritante hábito de sempre estar interrompendo o outro, né? E é verdade, muitas das vezes nós não queremos escutar, aprender. Realmente, a gente escuta, mas a gente não ouve. Ou melhor, a gente ouve, mas não escuta. Você usa só o seu órgão aqui, né? Mas você não escuta realmente no seu ser. Então, quando alguém diz, nossa, não tô muito bem hoje. Aí você fala, mas tá um dia lindo lá fora, depois você passeia, sai, isso aí vai passar, daqui a pouco acaba. Será que realmente você escutou essa pessoa? Não. Quando você fala, o que está passando? Por que você não se sente bem hoje? Tem algo diferente de ontem? Aí você está puxando para que essa pessoa seja realmente, coloque a sua alma e diga o que ela está sentindo. Ela se sente uma pessoa querida, ela vai se sentir uma pessoa que realmente está fazendo parte de receber do amigo. Ao mesmo tempo, muitas das vezes nós queremos só interromper. E é um ato muito arrogante, porque nós pensamos que o que temos para falar é mais importante do que o outro está falando. Muitas vezes, em algumas palestras, o palestrante está falando e a pessoa está pensando já como ela iria retrucar ou fazer diferente. Ela não se dá o prazer de escutar o que o outro está falando. Olha que desperdício de vida, que desperdício e que arrogância nossa pensar que tudo que a gente sabe é melhor do que o outro. Para mim, pessoal, uma coisa que nunca dá certo é esse negócio de você se achar. Se chegar para mim mostrando seus títulos, que você já fez não sei quantas mil palestras, que você é isso, aquilo, isso não vai dar certo. Porque as coisas mais sábias que eu já aprendi na vida vieram das pessoas mais simples, menos acadêmicas que já conheci na minha vida. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. E aí a gente encerra o live, então. E quando a pessoa não fala dela mesma? Pois é, quase sempre as pessoas que não falam dela, elas tiveram também uma grande dor. Ou elas tiveram que se calar. Elas foram colocadas muitas das vezes como o que elas falavam não tinha importância. Alguém geralmente teve um poder muito grande em calar o outro. Eu não estou falando da pessoa ter uma certa timidez ou da pessoa gostar de observar mais do que falar. Mas quando a gente tem uma vontade tremenda de falar, mas não falamos, com certeza alguém ouve uma voz maior que calou ela. E a gente tem que aprender, respeitar, mas com certeza mostrar para ela que conosco ela vai poder falar. Mas realmente falar e ser ouvida. Não falar e você vai solidificar o que ela já é. Porque se você vai falar em cima do que ela vai falar, você não está escutando. Não é assim? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu sei que tem muita coisa que ficou para trás. Solange, se colocar no lugar das pessoas. A Solange, a Pastrello diz, né? É a compaixão, se colocar no lugar do outro.
Vamos vir aqui, Cleide, até mesmo no post do Facebook, geralmente as pessoas nem interagem. Realmente, você coloca um post e poucas pessoas vão interagir. Elas colocam, às vezes, até um outro post, né? E tem gente que coloca um post para ver quantas pessoas vão fazer o like. Se não for muito, elas tiram o post, né? Eu tiro quando eu vejo que não deu certo, mas eu tiro o post toda hora, então eu não sou um bom exemplo nisso. Toda hora eu ponho, tiro, coloco, mas realmente... Mais alguma pessoa, como lidar com as pessoas, a gente colocou aqui, estou adorando, que coisa boa, obrigada por trazer o café de volta, legal, legal, gostei. Simone Neto, Solange, Cleo, pessoal, tem muita gente, teve muitos comentários aqui, eu posso ter, eu acho que já passei muitos, eu não tô conseguindo, se alguém quiser, ninguém quer vir aqui na câmera comigo não, eu convido você e você faz a sua pergunta ao vivo. Porque aqui, ó, só tem um batonzinho, não tem nada no rosto não, não precisa de ninguém ficar bonito não, porque eu não importo com isso não. Opa, o que eu fiz aqui? Tá? Não precisa desse negócio de, eu tenho que passar maquiagem pra aparecer na televisão, não. Tá aparecendo no computador. Ok. Quando a gente não se coloca no lugar do outro, a vida coloca a gente lá para aprender na prática. Lizzy, gostei, gostei. Porque todas nós vamos ter que passar por experiências diferentes. É assim que é o progresso, não é? A gente só vai aprender quando a gente estiver na hora do teste, na hora de fazer. Então é muito legal a gente já aprender a não julgar tão rápido, porque a gente também vai ter experiências que vai nos transformar nas pessoas que a gente vai acabar sendo. Então escolha também as suas experiências. Porque se eu sou o produto de tudo que eu já passei, ouvi, fiquei, participei, eu também tenho um poder em quem eu vou ser. Eu posso também escolher quem eu vou ficar, com quem eu vou falar, o que eu vou ouvir, né? Chega uma hora que você tem um livre-arbítrio de escolher. Eu quero continuar sendo essa pessoa ranzinza que só fala disso, aquele disco quebrado que só fica rodando. Se você é uma pessoa, pessoal, que só fala do mesmo assunto, fica chato. Fica chato, aí tem que chegar uma hora que você tem que falar, nossa, eu acho que eu só tô falando de mim, eu vou distanciar todo mundo da minha vida, e distancia sim, né? Começa a ouvir o outro, perguntar o que o outro sente, o que o outro passou. Rita Costa já me ajudou bastante agora, legal Rita, legal, muito legal que alguma coisa que eu falei aqui já valeu pra você. Eu acho que é isso, pessoal. Paula Lemos, tô amando seus vídeos, obrigada. Que legal, Paula, obrigada. A Ivana falando bem rápido, eu estava falando com ela aqui. Ivana, não quer vir na câmera, não? Fazer a sua pergunta? Mas é isso aí. Eu tento ver assistir alguns documentários, escutar algumas palestras diferentes, para me entender um pouquinho do resto do mundo lá fora, né? Sem ser o meu mundinho, somente com as pessoas que eu lido, porque é muito chato a gente ser aquela pessoa repetitiva, aquela pessoa que só fala dela e que nunca quer saber do outro, né? Eu acho que é isso aí, pessoal. Nós vamos acabar então live, se não tiver nenhuma mais pergunta. 5 segundinhos e a gente já acaba então. Por que as pessoas são do jeito que elas são? Por que elas fazem o que elas fazem? Por quê? Porque elas têm uma história que criaram para elas, mas na mesma hora elas também estão criando. Se a gente fica sempre olhando para o outro, condenando tão rápido, já julgando que aquela pessoa faz aquilo porque ela é chata, porque ela é malvada, porque ela é isso, porque ela é aquilo, mas a gente não conhece a história dela, o porquê que ela age dessa maneira. A gente está perdendo uma grande chance de aprender uma história linda de vida. Quem não escutou o começo do live, volta lá para escutar o comecinho lá, que eu falei do documentário sobre o cirurgião inglês e o outro do Dr. Hamilton. Um médico que dava aos pacientes bastante esperança e algo aconteceu em que ele depois resolveu não dar mais muitas esperanças, e o outro que não dava aos pacientes esperança quando era um caso muito grave, mas algo aconteceu em que ele resolveu que ele não deveria fazer isso e que a esperança, na verdade, deveria ser sempre dada. Então são 2 casos que eu trouxe aqui no começo do live para a gente entender o porquê de um médico que dá sempre a esperança e o outro que não dá esperança. Se os 2 são neurocirurgiões, se os 2 lidam com talvez tumores até inoperáveis. Mas um
age de uma forma e o outro age da outra. Todos dois ótimos, excelentes médicos, mas com atitudes bem diferentes. E por quê? Porque cada um teve uma história, cada um teve um episódio que os fez mudar. E assim somos nós. Alguma coisa na nossa vida acontece em que a gente decide mudar, tomar uma atitude diferente. Volta lá no comecinho do live para vocês escutarem as duas histórias do doutor, do English Surgeon, que foi o documentário que eu assisti hoje, e do Dr. Alan Hamilton, que eu conheci pessoalmente. Novamente, as pessoas fazem aquilo que elas fazem porque elas têm uma história. Muitas delas são bem egocêntricas, não querem escutar a história dos outros. E por isso elas continuam naquela mesmice, continuam que elas não mudam, mas às vezes elas têm uma dor tão profunda, uma vontade tão grande de ser diferente, mas o orgulho também as impede de escutar o outro lado, para que elas possam também se livrar daquele casulo, daquela meusmice, né? Que é tudo sobre elas, aquela egocêntrica ação de sempre. Pessoal, um beijo para todo mundo. Eu trago outro live, vocês podem me mandar em privado qualquer tópico que quiserem. Eu trago um lado psicológico do que eu entender e do que eu não entender, vocês me ajudam e eu faço a minha pesquisa. Um beijão, tá, gente? Fiquem todos com Deus.